avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és um Deus de milagre. Tu que ouves a nossa oração, tu que escuta o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabe o que precisamos, Senhor, realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. A paz de Jesus, queridos irmãos, que alegria chegar até vocês com mais um programa celebrando Pentecostes nesse domingo, o programa da Renovação Carismática Católica no Sistema Canção Nova de Comunicação. E nessa noite toda especial, o Senhor tem algo muito importante para dizer a nós. O tema do nosso programa é todo aquele que pede, recebe. Nós já começamos cantando, realiza um milagre em mim. Para Deus, nada é impossível. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Quero acolher os irmãos que estão conosco nessa noite. Meu querido irmão Vicente, seja bem-vindo. Muito obrigado, Dai, por estar aqui com você nessa noite. Amor Leandro, que eu já estive outras vezes no encontro aqui. É uma alegria muito grande estar com você. Vicente, que é do Rio de Janeiro, né, Vicente? Se apresenta um pouquinho para nós. Bom, boa noite a todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Eu sou Vicente Gomes de Souza Neto, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, grupo de oração Ictus, ali na Coração da Tijuca, eu pároco Padre Sérgio, e também, neste tempo, faço parte, sou membro da Comissão de Formação da RCC Brasil. Amém. Bem-vindo mais uma vez. Leandro, seja bem-vindo de novo. Obrigado, Daiane, mais uma vez nós aqui. Eu sou Leandro Nunes de Souza, neste tempo estou como presidente do Conselho Arquidiocesano da RCC Arquidiocese Campinas e também faço parte, né, do grupo de oração Milícia da Imaculada, comunidade São Bento da paróquia Santa Catarina de Alexandria. Amém. Bem-vindo mais uma vez. Meu irmão, minha irmã, vamos já nos colocando na presença do Senhor, não vamos perder tempo nessa noite, porque Ele quer alcançar o nosso coração. Todo aquele que pede, recebe. É a grande promessa de Deus para nós. Então já vai se colocando diante desse Deus, vai se colocando em oração mesmo, essa conversa, esse diálogo aberto com esse teu grande amigo Jesus, que te esperava, que preparou esse grupo, esse encontro, esse programa para você, especialmente para a sua vida. Vai se colocando na presença dele, vai abrindo mesmo, vai rendendo o teu coração para Jesus. Vai dizendo para ele como você está nessa noite, porque essa é a pergunta do Senhor para você. Como você está, meu filho? Como está o seu coração? Vai conversando, vai contando para ele, Senhor, eu estou assim, meu coração está desse jeito. Cheguei aqui por acaso nesse programa, Jesus. E ele vai dizer para você, não foi por acaso. Ele te esperava. Vai dizendo, Senhor, estou passando dificuldades, estou com problemas. Senhor, estou alegre, foi um dia bom. Vai entregando também essa semana que já está começando. Talvez você já está preocupado e angustiado com tudo aquilo que você vai viver nessa semana. Tantas coisas, decisões, momentos importantes. Entrega para o Senhor tudo. Deixa Ele nessa noite ter a liberdade para tomar aquilo que está no teu coração. E aí Ele vai poder te trazer todas as respostas, tudo aquilo que você tem buscado. Vai desejando nessa noite que o Espírito Santo de Deus venha sobre você. Vai pedindo nessa noite mais uma vez a graça do Espírito Santo sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque ele não se esgota, ele tem muito mais. Então, com as suas palavras, você pode dizer, vem Espírito Santo. Vem na minha vida, vem no meu coração. Nessa noite eu preciso. O meu coração está entregue nas tuas mãos, Senhor, e eu preciso do teu Espírito, porque sozinho eu não consigo. Sozinho eu não sei, sozinho eu não dou conta da minha vida. Vem Espírito Santo de Deus possuir o meu ser, o meu viver. Peça ao Espírito Santo que venha sobre as áreas da sua vida que você mais precisa, sobre os seus pensamentos, sentimentos, sobre as decepções, as tristezas da sua alma. Deseja, vai dizendo, vem Espírito Santo.
Talvez você não saiba nem como rezar, mas diga: vem, Espírito Santo. Uma oração tão pequena, mas tão poderosa. Vem, Espírito Santo, vem na minha vida, vem sobre as necessidades do meu coração, vem sobre a minha família. Talvez você traz no teu coração pessoas que precisam de oração, que pediram para você: reze por mim. Peça: vem, Espírito Santo, sobre isso, sobre essas pessoas que me são tão caras, que eu tanto amo. Vem, Espírito Santo, vem. E se você ora em línguas, deixa o Espírito Santo completar a sua oração. Shiri alabaracandara alabaralabarilelelele. Ora alabaralabaralabariala. E quando nos faltam as palavras, é Ele mesmo quem ora em nós. Shiri alabaracandari alaria. Vem, Espírito Santo. Ora barabarahara alabarilelelelele. Shambara alabaralabarilelelele. Vem, Espírito Santo. Shiri alalalala. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor e alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Cheios do Espírito Santo de Deus, na certeza de que Ele está aqui, de que Ele age aqui em nós. Nós vamos receber mais uma vez o Vicente, vamos orar por ele. Peçamos ao Senhor pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, a mãe do cenáculo, que interceda por essa pregação, por toda a vida dele, por tudo aquilo que ele traz no coração, para que ele nessa noite mais uma vez seja instrumento de Deus para nós, profeta do Senhor a nos falar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudar mais uma vez, meu irmão, minha irmã, você que acompanha conosco o nosso programa Celebrando Pentecostes, você talvez que acesse depois pelas plataformas do Sistema Canção Nova. Nós estamos aqui nessa noite para falar ao teu coração. Quero saudar mais uma vez a minha esposa Rita de Cássia, que estava lá no Rio de Janeiro acompanhando esse programa conosco. E o tema de hoje é muito oportuno. Dai já deu um spoiler do que nós vamos falar, mas sim, é algo vivencial, experiencial. Está na palavra do Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Lucas 11, versículos 9 a 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 a 13. No tema desta noite, todo aquele que pede, recebe. Vamos ver qual é a petição mais importante que nós cristãos católicos devemos fazer? Abramos a palavra, se você não tem ela, anota essa palavra, preste atenção e depois você volte a trabalhar nela na sua oração pessoal. Na Bíblia de Jerusalém tem um subtítulo que não é canônico, mas que vai dar um resumo do que é eficácia da oração. Então, o subtítulo é assim, eficácia da oração. Então, no versículo 9, nós vamos ver Jesus falando e Lucas narrando. Também eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem.
Meu irmão, minha irmã, veja que maravilha. Aqui no contexto, Lucas vai trabalhar nessa eficácia da oração depois que Jesus ensina aos seus discípulos o Pai Nosso. Mateus não vai narrar essa continuidade da eficácia da oração. Talvez Lucas tenha aqui relembrado justamente isso que Jesus falou, porque Lucas foi o mesmo Lucas que escreveu o livro do Atos dos Apóstolos. Então nós vemos aqui o cerne, o centro desta perícope, desta palavra que Deus está falando para nós, que Jesus está falando para eles, né? Pedi e vos será dado, buscai e acharei, bateis e a porta se abrirá. Então ele vai colocando o desejo que todos nós temos, pedir ao Pai, por Jesus ao Pai. Então o que nós devemos pedir? Como nós devemos pedir? Então Jesus, sabendo ali como aquele povo estava e como era a realidade paternal, né, paternal, então Jesus vai exemplificando. Se um pai tendo um filho, o filho pedir um peixe, o pai dará por acaso uma serpente? Se o filho pedir um ovo, dá um escorpião? Então veja, né? Peixe, serpente, ovo, escorpião. Se o pai procura, você que é pai, você que é mãe, você que tem uma família para sustentar e que talvez nesse momento esteja passando por privações econômicas e financeiras, fica pensando, né? Hoje é o primeiro dia da semana, o mês está acabando, quando será que vai sair meu pagamento? Como é que eu vou, né, poder sustentar a minha casa? Os pais querem sempre o melhor para seus filhos. Então, se o filho pede um peixe, o pai não dá o escorpião. Se o filho pede um ovo, o pai não dá uma pedra. Então, Jesus está falando bem claro, né? Se os pais procuram dar o melhor para seus filhos, quanto mais o nosso Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Então, meu irmão, minha irmã, antes de você procurar o Senhor dentro da sua oração, no seu quarto, ali no recôndito do seu lar, ou na angústia que você esteja vivendo neste momento, antes, na prioridade da oração, antes de pedir aquilo que é necessário e que seja legítimo para você pedir, o Senhor está orientando, está nos dando um norte, né? Está nos dando uma ordem. Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Então, o nosso pedido, clamor, é sempre pedir ao Pai, pelo Filho, o Espírito. E o cumprimento da promessa acontece. Nós vimos, aqui nós temos no nosso cenário, né, toda semana, a Santa Helena Guerra, aquela que foi conhecida, que é conhecida como apóstola da efusão do Espírito Santo. Aquela santa que viveu em Lucca e que escreveu tantas cartas ao Papa na época, na virada do século, na virada do milênio, né? Perguntando, pedindo, né, Santo Padre, que o Espírito Santo fosse mais amado, fosse mais falado, que se desse mais visibilidade ao Espírito Santo na nossa igreja, que já era movida, que sempre foi movida pela ação e pelo poder do Espírito. E Santa Helena Guerra tinha uma frase que era muito simples, e ela dizia, né? É só pedir ao Espírito Santo, vem, que ele vem. Vamos repetir isso 3 vezes para que o nosso coração internalize essa súplica. É só pedir ao Espírito Santo, vem, que ele vem. É só pedir ao Espírito Santo, vem, que ele vem. E é só pedir ao Espírito Santo, vem, que ele vem. Como foi tão claro, Santa Helena Guerra nos orientando, nos ensinando. E é principalmente, né, aqui nós vemos nessa palavra de hoje. Estamos pedindo, pais, você que tem a provisão, você que é responsável por uma família, você que é responsável por filhos, às vezes por uma família até que transcende, que vai para fora da sua casa, né? Você que ajuda outras pessoas, talvez você que seja um membro de comunidade, você que seja um fundador de comunidade, que agora está acessando o nosso programa, que está assistindo o nosso programa e deve estar pensando, nossa, como é que vai ser o próximo mês? Como que eu vou dar o alimento para o meu povo? Como que o pai e a mãe vai dar alimento? Então, para que o Senhor te dê discernimento na forma como agir, em como prover, em como sustentar, em como orientar seus filhos, em como agir no trabalho, peça o poder do alto. É o Espírito Santo, o cumprimento da promessa do Pai. Mas por que isso, Vicente? Porque quando a gente pede o Espírito Santo, ele nos derrama sobre nós os seus dons, os dons infusos e os dons carismáticos, aqueles infusos que já estão em nós pelo sacramento da crisma, mas que talvez estejam lá adormecidos. E neste momento o Espírito Santo vem sobre nós e aí pelos dons infusos e pelos carismas nós começamos a ter um norte. Hoje é domingo,
Amanhã é segunda-feira. E eu creio que nessa noite, ao orarmos e pedirmos o derramar do Espírito, ele vai começar a abrir o teu horizonte. Você, ao ser batizado no Espírito Santo, ao receber essa nova efusão do Espírito, o Espírito vai te dar toda a orientação, né? Tudo que você deve fazer com prudência, com discernimento, com clareza, esclarecendo até mesmo aquelas coisas que estão dentro de você e que talvez estejam obscuras, né? Sabe quando a gente está num momento da vida que a gente não sabe como tomar a decisão, ou que decisão tomar, ou como falar no trabalho amanhã na segunda, uma questão muito delicada que você precisa falar com algum colega de trabalho? Então, é pela ação do Espírito que nós temos a mente esclarecida, né? O Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo dá-nos o norte do que fazer, de como fazer e quando fazer. Então, meu irmão, minha irmã, é muito importante nós compreendermos nessa palavra o que o Senhor está falando para cada um de nós. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas àqueles que nos cercam, né? Se você está aí pedindo coisas boas, nós temos aqui 2 irmãos, Leandro, que tem trigêmeos, gente, trigêmeos. Eu fiquei impactado quando ele falou isso para nós, né? A Dai também, que tem filhos, né? Eles que são pais e mães. Quando o filho pede alguma coisa, o pai quer dar, né? Mas mais do que tudo, o amor de pai, de mãe, não substitui nada. E o que é o Espírito Santo? São João Paulo II vai dizer que São João Paulo II é a pessoa dom. O pai que ama o filho e gera uma pessoa. Então, o próprio Espírito Santo já é um dom, já é dado, já é derramado sobre cada um de nós. Então, se você precisa pedir, se você precisa ter orientação na sua vida, antes de tudo, antes de pedir ao Pai qual seja a sua necessidade material, de saúde ou espiritual, peça o derramar do Espírito. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você que está participando conosco, você que está assistindo, quando o Espírito Santo for sendo derramado sobre a tua vida, nesta oração que nós vamos fazer daqui a pouco, o Espírito Santo vai começar a te dar um norte, a te orientar. Porque o Espírito Santo, ele tem esse poder de abrir os nossos caminhos, de nos dar clareza, de nos dar pés firmes, caminhando com o Senhor. E aí sim, o Espírito Santo vai então conduzindo-nos, orientando-nos, restaurando. E é isso que nós vamos pedir nessa noite, o derramar do Espírito. Esteja preparado, esteja aberto. E assim como a Beata Santa Helena Guerra disse, né? É só pedir, o Espírito Santo vem, que ele vem. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu queria que você, nesse momento, então, fechasse os seus olhos, escutasse essa música para depois acolher a oração que será feita. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Por isso que nesta noite, neste momento, nós queremos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, vem agir poderosamente em todos aqueles que neste momento estão nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de rádio e TV, todos aqueles que estão assistindo o programa Celebrando Pentecoste, quer seja ao vivo, quer seja neste momento, nessa noite do domingo, quer seja depois pelas redes, pelas plataformas.
O cumprimento da promessa acontece porque Jesus está sentado à direita do Pai. E todo aquele que pede ao Pai, em nome de Jesus, o Espírito, ele é derramado. Por isso nós pedimos, vem Espírito Santo, como nós acabamos de cantar, orar em mim, falar em mim, dar um norte para a minha vida, para decisões que precisam ser tomadas nessa semana, orientações, discernimentos, quais médicos procurar, quais medicamentos precisam ser tomados para serem eficazes nesse tratamento que eu estou fazendo, como eu devo lidar com a minha situação financeira. Vem Espírito Santo de Deus. Senhor, batiza-me com teu Espírito para que ele me oriente, para que ele me conduza, para que ele me guie, para que ele traga a paz ao meu coração. Vem Espírito Santo de Deus, ilumina os meus passos. A nós descei divina luz, desce divina luz, a luz do Espírito Santo, e primeiramente em nós, vem como o dom do amor, Espírito. O amor de Deus derramado em nossos corações. Vem restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado. Vem restabelecer a paz interior. Vem restabelecer a nossa harmonia com a Trindade Santa, com o Pai, com o Filho e Espírito Santo. Por isso nós pedimos neste momento, vem Espírito Santo de Deus, vá orando conosco, nós que estamos aqui no programa, ore conosco, você que está aí na cama, sentado, assistindo, você que talvez esteja no carro dirigindo, acompanhando o programa. Shila barakantararara, Shila barakantararara. Ori ahala barashila barakantararara. Ori ala barashila barakantararara. Ori ala barashila barakantararara. Ori ala barashandara cantararara. Ori, vem Espírito Santo de Deus sobre aquele que está preparando-se para na segunda-feira procurar novos empregos, fazer novos cadastros porque está necessitando de emprego. Vem Espírito Santo de Deus orientar aonde esse irmão precisa ir, quais os locais que ele precisa ir, porque ele vai encontrar o seu emprego. Espírito Santo orienta, Espírito Santo conduz-nos às nossas vidas. Ori ala barashila barakantararara. Ori ala barashila barakantararara. Ori ala barashandararara. Espírito Santo, tu sabes que sozinhos nós não podemos nada. Até mesmo não sabemos orar nem pedir como convém. São Paulo vai falar isso na carta aos Romanos. Mas o Espírito Santo ora em nós, ele clama em nós, ele intercede em nós e por nós com gemidos inexplicáveis, com gemidos inefáveis. E quando nós oramos no Espírito, ele vem abrir a nossa mente. Ori alabarashila barakantara. Vem Espírito Santo de Deus. Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós. Shalabarakantara. Ori alabarashila barakantara. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Quero confirmar essa oração do Vicente, porque a imagem que o Senhor me dava, irmãos, era de um currículo. E aí era essa mesma emoção. Você que está ali talvez com o currículo na mão, ou digitando, preparando o currículo, o Espírito Santo vai te mostrar onde você tem que ir, ele vai abrir essa porta para você. Toma posse. Toma posse. Sabe por que a gente pede o Espírito Santo? Porque ele sabe, ele sonda o nosso coração, ele sabe o que realmente nós precisamos. Então essa é a grande dica do Senhor para nós. Peça ao Espírito Santo várias vezes ao dia, em todos os momentos da sua vida. Vem Espírito Santo e ele não vai te deixar sem respostas. Bendito seja o Senhor. Muito, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pelo teu Santo Espírito na nossa vida. Meus irmãos, nós queremos nessa noite trazer a vocês um grande lançamento da nossa loja, que é o devocionário de Nossa Senhora de Pentecostes, para a gente continuar alimentando essa devoção junto com Maria, né, a devoção ao Espírito Santo. Então é um livrinho, um livretinho com novenas, orações e textos que vão nos levar a vivenciar ainda mais essa devoção ao Espírito Santo de Deus. E também queremos trazer o livro, o lançamento do nosso ENF desse ano, o livro do Padre Léo, Fruto do Batismo no Espírito Santo. Esse padre que tanto nos ajudou e nos ensinou a agradar o coração de Deus, a amar a Deus e viver uma vida no Espírito. Você pode adquirir na nossa loja rccshop.com.br.
E também aos pregadores que estão aqui acompanhando e rezando conosco, nós temos um curso no nosso Instituto de Educação à Distância para você. Curso Primeiros Passos no Ministério de Pregação. Então, para saber mais informações, para se aprofundar ainda mais nesse dom que Deus confiou para você, você pode acessar eadrccbrasil.com.br/curso pregação. Não deixe de participar, de vivenciar esse curso que vai ajudar você a exercer esse ministério que Deus confiou nesse grupo de oração e aonde Ele quiser te levar. Amém, irmãos? Obrigada pela presença de vocês. Vamos chegando a mais um finalzinho de programa, na certeza de que o Espírito Santo é aquele que conduz a nossa vida. E você pode clamar, vem Espírito Santo todos os dias. Deus te abençoe e nós ficamos aqui celebrando Pentecostes. Espírito de Deus repousa sobre mim e assim caminhando eu vou. Alegria, paz, amor, fruto que vem de ti, Senhor, em mim brotou. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.